Mas falando agora sobre o Palácio do Planalto, o seguinte, meu caro, já tem ministro palaciano pedindo para que Lula fique quietinho. Não pegou nada bem essa fala do Lula em uma entrevista coletiva, uma entrevista para um pool de rádios lá na Bahia. O presidente da República, ele não foi criticado ali abertamente pelos seus integrantes, mas tem membros ali do Palácio do Planalto, eu conversei com alguns hoje pela manhã, que já recomendam a que o presidente da República evite dar essas entrevistas. Porque esse tipo de fala de improviso é justamente nesse tipo de fala que o presidente se empolga e aí é que gera esse tipo de ruído na comunicação. E aí não tem Sidônio Palmeira que possa ajudá-lo a reverter essa imagem. Essa frase, essa fala do presidente Lula foi amplamente explorada pela oposição, que olha, que nesse momento já dá um baile, um novo baile na gestão Lula. Mas se você, por um acaso, não viu, não ouviu, ou estava em Marte e não sabe do que a gente está falando, deixa eu colocar, por gentileza, a fala do presidente Lula recomendando que você, meu amigo consumidor, faça substituição daquilo que seja caro. Vamos ouvi-lo. Eu tenho dito sempre o seguinte nas reuniões que eu tenho feito, Mário. Uma das coisas mais importantes para que a gente possa controlar o preço é o próprio povo. Você sabe disso. Se você vai no supermercado aí em Salvador e você desconfia que tal produto está caro, você não compra. Ora, se todo mundo tivesse a consciência e não comprar aquilo que ele acha que está caro, quem está vendendo vai ter que baixar para vender, porque senão vai estragar. Olha, esse é um processo que a gente não precisa falar, porque isso é da sabedoria do ser humano. Eu não posso comprar aquilo que eu acho que está sendo exagerado o preço. Então, eu vou deixar na prateleira, não vou comprar, sabe? Eu compro amanhã, eu compro outra coisa, eu compro similar. Esse é um processo educacional que nós vamos ter que fazer com o povo brasileiro, sabe? Porque é necessário que a gente faça isso. É necessário que a gente faça. O povo não pode ser extorquido. Não pode ser extorquido. As pessoas não podem tirar proveito que o povo está comprando. A pessoa sabe que a massa salarial cresceu, então aumenta o preço. A pessoa sabe que o salário mínimo aumentou, então aumenta o preço. Não. É preciso que se tenha responsabilidade em todos os setores da cadeia produtiva. Ninguém pode explorar ninguém. E, como eu falei agora há pouco, a oposição já está, olha, nadando de braçada. Olha o vídeo que o Nicolas Ferreira fez em resposta ao presidente da República. Se você vai no supermercado aí em Salvador e você desconfia que tal produto está caro, você não compra. Se a água está cara, é só não tomar banho. Se você está com fome, é só não comer. Se a conta de luz está cara, é só não ligar. Se a gasolina está cara, é só não andar de carro. Se a passagem está cara, é só ficar em casa. Se o presidente está ruim, é só tirar. Meu amigo, meu caro José Inácio Pilar e meus colegas de São Paulo, a questão é a seguinte: hoje é sexta-feira, tá tudo caro, inclusive publiquei isso no X mais cedo. Do jeito que a coisa tá, meu amigo, vamos ter que trocar aquela cervejinha do final de semana. Quem toma cerveja artesanal vai ter que apelar para Skol Litrão, ou daqui a pouco vai ter que apelar para o corote, meu amigo, porque não tá fácil para ninguém. Sextou e agora o jeito é substituir absolutamente tudo, porque, como diz o presidente Lula, já que as coisas estão caras, o governo não quer fazer nada, aí é o cidadão que vai ter que tomar conta vai ter que tomar o controle dessa situação. Amigo, olha, esse tipo de substituição... Presidente, só deixa eu dar um recado para o senhor. Para quem faz o mercado, eu faço mercado, provavelmente o Rodolfo faz mercado, o Inácio faz mercado. Nós já fazemos esse tipo de substituição, há muito tempo. A gente não precisa de presidente da República para dar esse tipo de dica para a gente. A gente precisa de presidente da República para fazer o que tem que fazer, que é adotar políticas públicas para que as coisas fiquem mais baratas, que a gente e que nós, cidadãos, a gente não precisa fazer esse tipo de substituição. Rodolfo Borges. Boa tarde, Wilson Lima. Boa tarde, Zé Inácio Pilar, quem está assistindo a gente. O curioso disso aí, Wilson, é que dessa informação que você trouxe, né, de que o Lula, tem gente no entorno dele que não quer mais ouvi-lo falar tanto assim, é de que a substituição na comunicação ocorreu exatamente para que isso acontecesse. Vamos lembrar que o próprio Lula disse, o Ricardo Stuckert, que é o escudeiro do Lula, fotógrafo, ele disse que eu tenho que falar mais.
E aí criticou-se muito o Paulo Pimenta, que era o ministro da SECOM, na época, porque ele não botava o Lula para falar, Pronto, o Lula está falando. E aí, o próprio governo admite que, olha, talvez não seja o caso de permitir que ele fale aquilo que ele quer falar. Né? Aí tem que ser o que o Sidônio Palmeira vai definir que o Lula fale, para que ele não fale bobagem. A gente estava aqui, eu até vou fazer minha propaganda aqui antecipada, Wilson. Eu já escrevi uma análise sobre esse assunto porque não só eu lembrei, como muita gente lembrou, depois que o Lula disse essas coisas, de um vídeo antigo do Aloysio Mercadante, que hoje é presidente do BNDES, e é presidente do BNDES, é bom sempre lembrar, por conta da complacência do STF, com um drible que foi dado na lei das estatais, porque o STF disse que a lei das estatais ela deve valer, mas não para aqueles que foram indicados pelo Lula quando não deveriam ter sido indicados. Porque o Mercadante não fez aquela quarentena ali, tinha ligação partidária, ligação política, e não poderia ter assumido o BNDES no início do governo Lula. Assumiu porque o Ricardo Lewandowski, então ministro do STF, derrubou a validade das leis estatais, que depois foi revalidada pelo plenário do STF. Tá aí esse vídeo do Mercadante, eu fiz uma análise em cima disso. Ele está mostrando aí um tabelamento de preços na época do Plano Cruzado, no governo Sarney. Ele está defendendo esse tabelamento de preços e ele constata nesse vídeo, e aí vocês podem ver ali tem um adesivo da CUT na camisa do Mercadante, a Central Única dos Trabalhadores, e ele está dizendo os produtos sumiram das prateleiras depois do tabelamento de preço. Por que será? Né? Porque esse tabelamento não funciona, esse tipo de coisa não funciona. O que funciona no caso do governo, o que o governo pode fazer para controlar a inflação? No caso do governo Lula especificamente, ele tem que controlar os próprios gastos. Ele tem que ser responsável do ponto de vista fiscal. É só isso que o governo Lula pode fazer e é a única opção com a qual o governo Lula não está lidando no momento. Porque já pensaram em mudar a validade, o regime de validade dos produtos vendidos no Brasil, já sugeriram trocar a laranja por uma fruta mais barata, já pensaram, como o próprio Wilson informou aqui, em regulamentar o uso de vale-refeição na esperança de que isso pudesse baratear de alguma forma, mas são todos paliativos, do nível desse que o Mercadante defendia ali nesse vídeo de 1986. Eu vou publicar essa análise agora à tarde, a gente vai publicar também nas redes do Antagonista, redes sociais, esse vídeo na íntegra aí dessa reportagem que o Mercadante protagonizou, para falar que o leite... Aí ele está mostrando que o chocolate granulado vai acabar. Aquele é o último pacote de chocolate granulado daquele mercado, porque os fabricantes de chocolate granulado estariam boicotando o Brasil por conta desse tabelamento de preços, o que é uma coisa ridícula, e o Lula recuperou agora essa memória, depois de ter falado em outras entrevistas, e aí provavelmente porque foi indicado a falar, de que não ia ter bravata, de que não ia ter nada inventado para baixar artificialmente os preços dos alimentos. Mas essa frase do Lula evidencia que o governo ele continua pensando em alguma medida mirabolante para baixar o preço dos alimentos e não fazer aquilo que ele deveria estar fazendo, que é passar credibilidade para os agentes financeiros a partir da responsabilidade fiscal do governo. Parar de gastar demais, controlar os seus próprios gastos e fazer todo mundo confiar e ter perspectiva de como é que vai ser a economia do país. E não ficar lembrando dessas lições aí tortas que o Mercadante estava tentando dar ali na época do Plano Cruzado. Agora, sabe o que é curioso, Rodolfo? Ainda sobre esse assunto, eu lembro um pouco o vídeo, lembra daquela campanha eleitoral de 2002, melhor dizendo, do Zé Serra, e a Regina Duarte, falou, olha, eu tenho medo do PT, tenho medo que com o PT a inflação volte, tenho medo... Olha, naquele primeiro momento, essa propaganda ela até parecia um pouco sem sentido, mas hoje, em pleno ano de 2025, me parece que o governo Lula conseguiu ressuscitar esse medo que naquela época se tinha do PT em 2002. Então, é uma situação complicada. Agora, só um comentário off-topic aqui sobre o Mercadante. Dá para colocar o Mercadante novo aí, gente, pelo amor de Deus, porque... Com a calça amarela. Gente, ele tá parecendo... Você lembra, Inácio, aquele desenho animado, Bananas de Pijama?
Eu sou muito Gente, jovem, lembro muito antigamente. Rapaz, parece uma banana de pijama, rapaz. Olha, você viu? Mas a banana é cara. A banana da cara, assim. E não dá pra substituir, né? Você vai substituir o quê? Banana por... Enfim, não dá, gente, tá? E eu, vendo análise de alguns colegas, tem colega que falou ontem, acho que foi essa semana na concorrência, não, mas se a laranja tá cara, tome suco de cenoura. Sabe? É igualzinho. Aí você troca vitamina C por ferro. Quer dizer, é difícil. São essas coisas inacreditáveis do Brasil que só acontecem no governo Lula e com muito passapanismo da imprensa aliada. Aliás, eu tenho uma pergunta para vocês dois. Primeiro para o Wilson, depois para o Rodolfo. Vocês acham que esse vídeo do Nicolas Ferreira tem capacidade de viralizar de novo e se tornar mais uma dor de cabeça que incomoda o Lula? Na verdade, ele já é uma dor de cabeça, Inácio. Desculpa, Rodolfo, te atropelar nessa, porque foi justamente isso que eu apurei hoje pela manhã. Esse vídeo do Nicolas, ele já tem uma repercussão, logicamente, que não dá para se comparar com a questão do Pix, né? Porque aquele vídeo estourou de uma forma, enfim, inimaginável. Mas já é justamente esse tipo de ação da oposição, esse tipo de vídeo que criou esse imbróglio para o próprio presidente da República. E eu lembro que acho que o Kim Kataguiri, que falou para a gente aqui no Meio Dia em Brasília, quando nós conversávamos sobre impeachment, ele falava justamente isso. Wilson, a questão do impeachment vai depender dos erros que o governo Lula vai cometer, e ele vai cometer. E de fato está cometendo. É aquela situação vou utilizar uma metáfora que você gosta, né, Inácio? É aquela situação do piloto que ele precisa tirar um tempo, sabe, e tem um carro ruim. Quando você passa do limite, você pode acertar, mas a tua chance de errar também aumenta. É maior. É maior, exatamente. Então essa que é a questão do governo Lula. O governo Lula precisa acertar em cheio alguma política pública para sair das cordas. Só que no desespero, o erro acaba se sobressaindo. E inclusive eu vou escrever uma análise mais tarde, vou dar uma de Rodolfo agora, fazer uma propaganda antecipada, porque o grande problema do governo Lula é que eles não têm nenhum pacote, não tem nada para apresentar. Então o governo Lula, ele quer, a partir das viagens do presidente da República, mostrar que está em campo, só que é o seguinte, ele vai viajar para o Amapá, vai viajar pro Nordeste, vai viajar para Santa Catarina, vai viajar para o Rio Grande do Sul, só que em nenhum desses estados o presidente Lula vai apresentar uma obra consistente, vai anunciar uma política pública de fato inédita ou algo que possa criar impacto, vai ser tudo mais do mesmo. É Minha Casa Minha Vida, é ampliação de rodovia, é ampliação de sistema de água e esgoto, quer dizer, é tudo mais do mesmo. Então, numa situação em que o governo precisa sair das cordas, ele precisa apresentar uma novidade. Para quê? Para gerar um sentimento de esperança. Porque hoje o sentimento na população é de medo. E eu não estou falando aqui com base só no que eu ouço no Palácio do Planalto. Se você for em qualquer canto no nosso Brasil, as pessoas estão com medo desse governo. E para você conseguir superar esse sentimento, só com algo que de fato possa nutrir a esperança. E hoje o governo não tem absolutamente nada para nutrir essa esperança. Sobre o vídeo do Nicolas, eu estou de olho nesse vídeo exatamente por causa do outro do Pix, para ver a atração dele. Ele ainda não, ele está bem longe da atração do outro. Quando a última vez que eu vi, ele estava com 30 milhões de visualizações. E ele foi publicado ontem. O do Pix, a essa altura, ele estava já chegando em 100 milhões. Então, assim, ele não tem a mesma atração ainda, pode ser que ele ganhe, mas provavelmente não vai. De qualquer forma, vai ser esse desconforto. Agora, é se destacar que na época em que o vídeo do Pix viralizou daquela forma tão expressiva, os lulistas, governistas, desconfiaram. Será que a Meta, que o Zuckerberg virou esse vilão agora, está ajudando no impulsionamento? Será que fizeram isso artificialmente? É impossível fazer esse tipo de coisa artificialmente, senão todo mundo fazia toda hora. E todos os vídeos do Nicolas tinham mais de 300 milhões de visualizações. Então, assim, o problema do governo Lula com essa oposição é que ela tem, sim, uma atração orgânica nas redes sociais. E 30 milhões de visualizações não é um número desprezível. A gente compara com o outro, porque o outro foi muito expressivo. Agora, 30 milhões é muita coisa. E é espontâneo, sim. Não adianta querer desconfiar, colocar em questão e tentar desqualificar. A questão é que o governo dá, sim,
O melhor material para oposição hoje é o governo. E essa oposição hoje não precisa mentir, não precisa fazer fake news, que é o que todo mundo sempre alega. Basta pegar o que o governo falou ou fez e expor. Porque isso aí já está, usar a força do oponente contra ele mesmo, é o que a oposição está fazendo. E aí não precisa mentir, não precisa inventar nada, basta simplesmente botar o vídeo do Lula.